Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao canal. Tema passado, nós falamos sobre o mal, por que Deus permitiu o mal, Deus permitiu criar Satanás, criar Lúcifer, sabendo que um dia se tornar Satanás adversário de Deus. Por que Deus permitiu criar essa criatura que ia trazer toda essa atrocidade, essa maldade no mundo que nós vivemos hoje? Por que Deus permitiu isso? Porque Deus permitiu a existência, o nascimento de Nero, que causou grande dor, mártir e matou milhares de cristãos. Por que Deus permitiu o nascimento de Adolf Hitler? Vai lá no canal, lá no vídeo que fala sobre o mal, eu expliquei tudo lá dentro do contexto, porque Deus ele não duela com o seu caráter, e quando Deus ele dá o livre-arbítrio tem que ser real, tá? Vai lá certinho, confere lá esse vídeo e se inscreva sempre no canal para que você possa aprender temas de A a Z que eu trago aqui para você diariamente, para você conferir na sua Bíblia, com os textos bíblicos que eu te dou, para você conferir na sua Bíblia, na sua casa, com a sua família. E hoje o tema, iremos falar sobre medo. Por que nós sentimos medo? Medo por quê? Se o nosso Deus ele falou na palavra deles: não temas, que eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século, ou seja, até a minha volta, eu estou com você. Só que muitas vezes a gente fecha os olhos e não consegue enxergar Deus em meio aos problemas que nós temos no cotidiano diariamente. A gente não consegue enxergar Deus diante da dificuldade. A gente não tem fé suficiente para confiar que Deus pode resolver as soluções da nossa vida. Talvez a gente trata Deus como se fosse um gênio da lâmpada. Nós enxergamos a lâmpada, sai o gênio e ele pede para você fazer 3 pedidos, e você faz 3 pedidos e ele realiza seus pedidos no estralar de dedo. Então nós queremos que Deus resolva nossos problemas de um dia para a noite, e não é assim. Deus é no tempo dele, na hora dele, porque ele sabe o que é o melhor para você. Você não sabe. Talvez aquele momento que você quer que Deus resolva o seu problema não é o momento certo, não é o momento que ele acha adequado para resolver o seu problema. Então não temas, que ele está no controle. O mundo está um caos? Tá. O mundo está difícil viver no mundo? Tá. Vai piorar? Vai. Mas ele falou: eu venci o mundo, eu estou com você. Se Deus está com você, você não precisa temer mais nada. Se o Deus do céu, o Criador do céu, o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, falou que vai estar com você, para que temer? Para que ter medo? Por que você vai ter medo se Deus, ele fala: filho, eu cuido de você. Não andes ansiosos por que há de comer, beber, vestir, etc. Porque observe os passarinhos no céu, eles não têm geladeira, eles não têm fogão, não tem armário, não tem despensa, não tem conta bancária, e contudo eu dou sustento para ele todos os dias. Por acaso não vale você mais do que um passarinho? Então confia em mim. A fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção das coisas que não se vê. Isso é fé? Fé é isso, é você acreditar sem ver. Na sua oração, Deus ele tem 3 respostas para você, eu já falei em outros vídeos. É sim, não e espere um pouco. Talvez você tenha medo do futuro. Não tenha medo, porque o seu futuro está aqui, ó, na palavra de Deus. Tudo que vai acontecer na sua vida está aqui, ó, no mapa. Você decide, você escolhe o seu destino. Salvação ou perdição? 2 caminhos Deus coloca para você. Lá em Deuteronômio, no capítulo 29, Deus fala o seguinte: esse coloca diante de você. Não, Deuteronômio não. Deixa eu lembrar o texto bíblico aqui. Josué, no livro de Josué, ele fala assim: eis que coloco diante de você a vida e a morte. Porém, eu te aconselho, escolha a vida para que viva. Entende? Então Deus ele quer sempre o melhor. Deus ele sempre vai estar do seu lado, guerrilhando, batalhando. A Bíblia é isso. A história, os livros históricos, poéticos, os livros proféticos, é Deus batalhando, guerrilhando, lutando por você. Ele se fez carne e veio esse mundo para poder te dar uma nova vida. Por que você tem que ter medo? Por que você tem que ter dificuldade? Por que você tem que
ter medo das situações que estão acontecendo diante do seu cotidiano? Por que você tem que ter medo das atitudes? Por que você deve ter medo da depressão, da doença, da morte? Por que você tem que ter medo? Deus ele te prometeu uma vida eterna. Entendeu? Deus ele não criou o ser humano para nascer, envelhecer e morrer. Deus criou o ser humano para que ele vivesse eternamente. Deus não criou o ser humano para que ele vivesse velho, padecendo dificuldade, debilitado. Deus criou o ser humano para viver na plenitude da sua juventude. Deus criou o ser humano para que você vivesse perfeito. Então não tem que ter medo. Por que você tem que ter medo? Então não temas. Ele falou, não temas, eu sou com você. Tá? Eu elaborei algumas perguntas para você sobre medo na Bíblia. Vou te dar o capítulo e o versículo, como eu faço sempre nesse canal, para você verificar na sua Bíblia, na sua casa e com a sua família, tá bom? Então vamos lá para a primeira pergunta do tema medo, que eu elaborei para você. A primeira pergunta que eu fiz para você fala o seguinte: por que não devemos sentir medo? Por que não devemos sentir medo? Essa é a pergunta. Aonde está isso, Tom, na Bíblia? A Bíblia fala sobre isso? Fala. Que capítulo? Qual versículo? Eu vou falar para você. Você vai lá no capítulo, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 15. 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 15. Qual a pergunta? A pergunta é: por que não devemos sentir medo? Onde que está essa resposta na Bíblia? 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 15. Você vai achar resposta para essa pergunta. Próxima pergunta do tema ainda sobre medo. Vamos lá. Próxima pergunta do tema sobre medo. A segunda pergunta fala assim: de que duas coisas não devemos ter medo? Quais são as duas coisas que eu e você não devemos ter medo de forma nenhuma? Onde está escrito isso na Bíblia, Tom? Fala para mim. Vou falar para você. Você vai no livro de Salmo 91. Salmo 91, versículo 5. Qual a pergunta, Tom? De que duas coisas não devemos ter medo? Salmos 91, versículo 5. Você vai encontrar a resposta para essa pergunta, tá bom? Vai lá e verifica todos os textos que eu estou te dando. Não fica com minha palavra, tá? Porque aqui esse canal ele faz isso. Ele traz os textos, te dou capítulo e versículo para que você possa verificar, estudar e aprender e ler o mapa, ler o guia, porque Jesus falou: examinar as escrituras, porque você será julgado nela até a vida eterna. Então, o que eu faço nesse canal aqui e imploro para você é ensinando você a ler, a estudar, incentivando você a estudar o mapa, porque você será julgado nela até a vida eterna. E é ela que vai dar testemunho de Jesus Cristo. É ela que vai te levar para a salvação. É ela que vai te conduzir para um novo mundo, um mundo melhor, um mundo onde lhe traz paz, felicidade, conforto, amor, entendeu? É isso. Onde você pode viver no mundo, quem está cantando agora o passarinho aqui em casa, ouvir o som dos pássaros à vontade, poder viver em meio à natureza, livre de qualquer medos e temor, viver na felicidade. Vamos para a próxima pergunta do tema ainda sobre medo. Próxima pergunta fala assim: como o justo recebe as más notícias? Como a pessoa justa recebe as más notícias? Com medo? Será? O que a Bíblia fala? Como que o justo, essa é a pergunta que eu deixei para você, como que as pessoas justas recebem as más notícias? Será que é com medo? Será que é com temor? Será que é com espanto? O que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ver aqui. A pergunta é, repetindo a pergunta: como as pessoas justas diante de Deus recebem as más notícias? Você vai lá no livro de Salmo 112, livro de Salmo 112, no capítulo 7. Como que as pessoas justas recebem as más notícias? Com medo? Com temor? Não, porque ela confia num Deus maravilhoso, naquele Deus que faz de tudo para te ver melhor. Por mais que dói, por mais que é difícil viver nesse mundo, mas como eu falo sempre nesses vídeos que eu faço, a vitória pertence àquele que permanece com fé por mais tempo.
A vitória só pertence para aqueles que entram no campo da batalha e batalha até a morte. A vitória só pertence ao que a Bíblia fala, aquele que persevera até o fim. Então a pergunta é, repetindo novamente, a pergunta é: como o justo recebe as más notícias? Você vai lá na sua Bíblia, no livro de Salmo 112, no capítulo 7, tá bom? Você vai encontrar respostas para essa pergunta. Próxima pergunta ainda do tema sobre medo na Bíblia, tá? Próxima pergunta do tema sobre medo fala assim: como devemos tratar a preocupações? Olha que pergunta interessante que eu deixei para você. Eu sempre costumo deixar as perguntas mais... Todas as perguntas são importantes, mas a pergunta que mexe mais comigo e com você para o final. Então a pergunta é: como... Repetindo a pergunta para você. Como devemos tratar as nossas preocupações? Com medo? Com dificuldade? Com medo, com dificuldade, com tristeza? Como nós devemos tratar as nossas dificuldades? Vamos ver aqui o que a Bíblia fala para mim e para você. Vou falar aqui para você aqui. Como nós devemos tratar as nossas dificuldades? Como devemos tratar os nossos preocupações, as nossas dificuldades, os nossos anseios, as nossas tristezas, com medo? O que a Bíblia fala? Você vai ver isso lá no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 27 ao 34. Mateus, no capítulo 6, no versículo 27 ao 34. Você vai encontrar a resposta para essa pergunta, tá bom? Eu dei uma parada na hora que eu dei uma baixada na câmera, porque o pelo da barba entrou na boca e acabou... E eu tive que tirar porque incomoda, né? Você sabe, um pelo na boca incomoda. Mas, voltando para o assunto, a pergunta é: como devemos tratar nossas preocupações? Onde eu vejo isso, Tom? Qual o capítulo, qual o versículo da Bíblia? Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 27 ao 34. Mateus, capítulo 6, no versículo 20, no capítulo 6, versículo 27 ao 34. Você vai encontrar a resposta para essa pergunta. Próxima pergunta e última pergunta do tema medo. Medo, tá? Fala assim: que promessa Deus faz ao seu povo? Que promessa Deus faz ao seu povo? Já falei no começo do vídeo, mas vou falar para você o capítulo e o versículo. Que promessa Deus faz para o seu povo? Quando Deus fala povo, é toda a humanidade, todas as criaturas. Que é a promessa que Deus faz para as suas criaturas? Onde está escrito isso, Tom, na Bíblia? Você vai lá no livro de Jeremias, no capítulo 46, versículo 27. Qual a pergunta, Tom? Repete para mim. Que promessa Deus faz ao seu povo? Que promessa Deus faz ao seu povo? Aonde está isso na Bíblia, Tom? Fala para mim. Você vai no livro de Jeremias, no capítulo 46, versículo 27. Ok? Esse foi o tema sobre medo. Eu aconselho a você: não tema, o seu Deus é contigo. Não se assombre, porque Ele está no controle de todas as coisas. Tá difícil? Tá ruim? O mundo tá difícil de viver? Dificuldades, doenças, pandemias, sofrimento, desigualdade social, injustiça, pessoas maldosas tirando a vida de outro por incentivos de demônios. Tá difícil, mas persevera até o fim, porque tá muito perto desse céu que tá aqui, ó. Desse céu que tá aqui, ó, na janela ali, ó. Se enrolar igual um pergaminho. E você vê uma mão, uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem, se aproximando da terra, e ela crescendo, e vindo com glória e majestade, com milhares e milhares de anjos, ao som da trombeta. E aí é a volta de Cristo e um ponto final no sofrimento da humanidade. E Ele fará novo todas as coisas. E Ele fará um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça, conforme está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 22. Então, não tenha medo. Enfrente seus medos. Enfrente as suas dificuldades. Enfrente seus anseios. Porque o seu Deus, Ele é com você. Por onde quer que você vá, Ele é com você. Ele luta por você. Ele estará com você. Ele está com você nesse exato momento que você está assistindo o vídeo.
Ele está com você e está falando, meu filho, calma, calma, eu estou com você. É a mesma coisa de quando você está fazendo uma prova no colégio. Quando você está fazendo uma prova no colégio, você pode ver que na hora da prova, o professor, ele sempre fica em silêncio. Ele não fala nada. Ele espera você passar pela prova, porque ele já te deu o ensinamento, o que vai cair na prova. Então, o professor é nosso Deus. Ele já deu o ensinamento, que é a palavra de Deus, que está aqui, e o exemplo quando ele veio aqui em carne humana, como você deve enfrentar os seus medos, os seus problemas, as suas dificuldades. Então, o professor já deu a aula, já deixou a matéria, que é a palavra, que é o mapa. Então, muitas vezes na hora da prova, o professor tem que ficar em silêncio, porque ele já deixou a matéria, já te deu o ensinamento e agora quer que você pratique tudo o que ele deixou, ok? Então, enfrente seus medos, enfrente os seus problemas, enfrente as suas dificuldades, porque o seu Deus é com você. E sempre, como eu digo nesse canal, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia sempre terá coragem de te responder. Nem só do seu dinheiro você viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Céu e terra passará, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Meu nome é Tom Santos. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E outra, eu recomendo você, não tenha medo de falar a verdade, de falar do seu Deus, porque o seu Deus é o melhor. Você sem Deus, você não vive, você apenas sobrevive. Você acha que você está vivendo, você acha que você está tendo a vida legal. E abre seu olho. Um cristianismo puro e verdadeiro é um cristianismo que incomoda as forças malignas. Se você é cristão e está vivendo um cristianismo tranquilo, ore mais, busque mais, porque nenhum cristão que eu li nesse livro de capa a capa milhares de vezes teve a vida fácil, porque um cristão genuíno, ele incomoda as hostes do mal que domina esse mundo. Então, toma muito cuidado com as religiões, com as doutrinas que você frequenta, porque nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino celestial, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Está escrito em João, no capítulo 16, 17, Jesus falando isso, e também Mateus, no capítulo 25, Jesus fala isso, que naquele dia muitos irão te dizer para ele, Senhor, não fiz isso no seu nome, não fiz aquilo, não profetizei, não cantei, não fiz grandes curas e milagres no seu nome. E ele vai falar, apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca te conheci. Então eu oro a Deus para que você não faça parte desse povo. Eu oro a Deus que você faça parte do povo da direita, que ele vai falar, finde, bendito do meu Pai, entrai na herança que foi preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Que isso seja uma verdade, uma realidade na sua vida. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Meu nome é Tom Santos, ore por mim, que eu estarei orando por você. Até o próximo vídeo. Tchau.